Eles perderam tudo. Todos zombam do milionário e do filho. Só a empregada deu doces. Eles perderam tudo. Um homem que já teve tudo que o dinheiro podia comprar agora vive nas ruas de São Paulo, com um filho pequeno nos braços, tentando esconder a fome e a vergonha atrás de um olhar cansado. As pessoas passam apressadas, desviam o olhar, algumas até riem, sem imaginar que aquele homem um dia foi um dos empresários mais respeitados do país. Mas quando todos viraram o rosto, uma única pessoa se aproximou. Uma mulher simples, de uniforme azul e luvas amarelas, ajoelhou-se diante do menino e lhe ofereceu um saquinho de doces coloridos. Aquele gesto, pequeno para muitos, foi o que mudou o destino dos três para sempre. Se você também acredita que a vida pode virar de cabeça para baixo e ainda assim recomeçar, curta esse vídeo agora, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar essa história completa. Essa é uma história sobre orgulho, superação e empatia. Um homem que perdeu tudo, um filho que ensinou o verdadeiro valor das pequenas coisas e uma mulher que provou que a generosidade não precisa de riqueza. Durante 6 meses, eles vão enfrentar humilhações, injustiças e desafios, mas também descobrir o poder da esperança, da solidariedade e do amor simples que nasce nos momentos mais improváveis. Enquanto muitos zombam, eles lutam para recomeçar. E quando o mundo inteiro duvida, é a bondade de uma única pessoa que acende novamente a chama da fé. A chuva caía fina sobre a cidade de São Paulo, lavando o asfalto e levando consigo o brilho das luzes dos postes. As gotas escorriam pelo rosto do homem sentado em um banco de praça, mas ele já não sabia se era chuva ou lágrimas. O terno que um dia fora símbolo de respeito agora estava sujo, amarrotado, com o tecido colando na pele molhada. Ao seu lado, o filho pequeno, de não mais que 7 anos, tremia de frio, abraçando uma mochila velha que guardava o pouco que restara da vida que tinham antes. O homem observava o reflexo das luzes nos paralelepípedos e lembrava dos dias em que atravessava a Avenida Paulista em um carro importado, cercado por olhares de admiração. Naquela época, ninguém ousava duvidar da sua capacidade. Era dono de uma das maiores empresas de investimentos do país, símbolo de sucesso e poder. Mas bastaram algumas decisões erradas e a traição de quem ele mais confiava para tudo desmoronar. Agora, a mesma cidade que antes o aplaudia, o olhava com desprezo. O som distante das buzinas e do vento misturava-se ao choro baixo do menino. Ele tentava ser forte, mas o estômago vazio falava mais alto. O pai, impotente, procurava nos bolsos algo que pudesse oferecer, mas só encontrou papéis amassados e um cartão de visitas rasgado. Tentou disfarçar o desespero, dizendo que logo encontraria um lugar quente para descansar, mas a própria voz falhou. De repente, o farol de um caminhão de comida iluminou parte da praça. O cheiro de café fresco e pão quente se espalhou no ar. O menino levantou a cabeça, sentindo o aroma que lhe despertava lembranças da antiga cozinha da mansão. O pai percebeu o brilho nos olhos do filho e sentiu uma dor profunda. Nunca imaginou que chegaria o dia em que o filho teria fome e ele nada pudesse fazer. Enquanto observava o movimento ao redor, percebeu uma mulher descendo do caminhão. Usava um uniforme azul simples, avental branco e luvas amarelas. Era uma empregada doméstica que havia terminado seu turno e esperava o ônibus. Notou o homem e o menino encolhidos debaixo da marquise e hesitou. Sabia que aquele rosto lhe era familiar, já o tinha visto na televisão, em reportagens sobre negócios e eventos. Mas agora, diante dela, não havia repórter nem holofote, apenas um homem perdido. Ela se aproximou devagar, segurando uma sacola plástica com alguns doces coloridos. Eram balas caseiras que havia feito para os sobrinhos. O olhar do menino a comoveu. Ajoelhou-se na frente dele e abriu a sacola, oferecendo um punhado de doces. O menino olhou para o pai em busca de permissão. O homem, envergonhado, hesitou por um instante, mas ao ver a gentileza sincera nos olhos dela, assentiu em silêncio. O menino pegou um doce e, com as mãos tremendo, colocou-o na boca. A mulher sorriu. O pai agradeceu baixinho, tentando conter a emoção. Aquele gesto simples atravessou as barreiras do orgulho. Ela não perguntou o que tinha acontecido, nem por que ele estava ali. Apenas disse que a vida dava voltas e que às vezes, quando tudo parece perdido, é o coração de alguém desconhecido que oferece abrigo. O homem não respondeu. Apenas observou o filho sorrir pela primeira vez em semanas. O gosto doce da bala era como uma lembrança distante da felicidade. A mulher ficou alguns minutos ali, conversando com o menino, perguntando seu nome, onde moravam antes. Quando o ônibus dela se aproximou,
Levantou-se e disse que traria um cobertor na noite seguinte. Ele quis dizer que não era necessário, que daria um jeito, mas as palavras morreram na garganta. Depois que ela foi embora, o homem olhou para o céu encoberto de nuvens e sentiu algo diferente. Pela primeira vez desde que tudo ruíra, não se sentia completamente sozinho. No dia seguinte, o amanhecer trouxe mais do que luz, trouxe o peso da realidade. O frio da madrugada deixará marcas, e o menino tossia. O pai decidiu procurar abrigo. Caminhou pelas ruas em busca de um lugar onde pudessem descansar, mas as portas se fechavam uma a uma. Em cada olhar, via o reflexo de quem o desprezava. Já não era o homem poderoso das manchetes, e sim o retrato da ruína. Ao chegar em uma padaria de esquina, tentou comprar um pão com as poucas moedas que encontrou. O atendente o reconheceu de imediato e, em vez de ajudar, fez piada sobre quem diria que o milionário agora estava pedindo fiado. Risos se espalharam entre os clientes. O homem abaixou a cabeça, pegou o filho pela mão e saiu em silêncio. Cada palavra doía mais do que o frio. Enquanto andava pela rua, ouviu uma voz chamando seu nome. Virou-se e viu o antigo motorista da empresa, agora dirigindo um pequeno carro de aplicativo. O reencontro foi constrangedor, mas sincero. O motorista, surpreso com a situação, ofereceu ajuda. Disse que conhecia alguém que talvez pudesse dar um trabalho temporário. O homem aceitou, mesmo sem saber do que se tratava. Era a primeira vez em muito tempo que uma oportunidade surgia. Naquela noite, a mulher voltou. Trazia uma bolsa com pão, leite e o cobertor prometido. Quando o menino correu para abraçá-la, ela sentiu um nó na garganta. Perguntou se haviam comido algo e ouviu apenas o silêncio como resposta. O pai tentou agradecer, mas as palavras soaram frágeis diante do gesto dela. Sentaram-se os três na calçada, dividindo o pão. As luzes dos carros refletiam nas poças d'água e o barulho da cidade parecia distante. O homem observava a mulher e se perguntava por que alguém que mal o conhecia estava disposta a ajudá-lo quando todos os outros o rejeitavam. Ela contou que sabia o que era passar necessidade, que crescerá em um bairro simples e que aprendeu desde cedo a dividir o pouco que tinha. Disse que não fazia aquilo por pena, mas por acreditar que ninguém deve ser julgado apenas pelo momento em que está caído. Essas palavras ecoaram fundo nele. Ao final da conversa, ela se levantou e o olhou com firmeza. Disse que, por mais difícil que fosse, ele precisava acreditar que ainda podia recomeçar. O homem não sabia se acreditava nisso, mas o tom da voz dela despertou uma centelha de coragem que há muito estava adormecida. Na manhã seguinte, o motorista o levou até um armazém onde estavam contratando ajudantes para descarregar caminhões. O trabalho era pesado, mas ele aceitou. Enquanto carregava caixas, o suor misturava-se à poeira, e cada movimento parecia apagar um pouco do orgulho que o havia destruído. Ao final do expediente, sentou-se na calçada, exausto, mas com algo que há muito não sentia: dignidade. Voltou para a praça com alguns trocados no bolso e comprou 2 pães. O menino o abraçou com força, e naquele momento, o pão teve o gosto da vitória. O homem percebeu que o recomeço não viria de um golpe de sorte, mas de pequenos gestos, de mãos estendidas e da vontade de seguir. Naquela noite, enquanto o filho dormia enrolado no cobertor que ela havia dado, ele olhou o céu de São Paulo e fez uma promessa silenciosa. Prometeu que um dia voltaria a erguer-se, não para provar nada ao mundo, mas para honrar o gesto daquela mulher que ofereceu doces quando ninguém mais acreditava nele. O amanhecer trouxe um leve calor à praça onde o homem e o filho dormiam. As nuvens ainda cobriam parte do céu, mas o som dos pássaros misturava-se ao barulho distante dos ônibus e das pessoas apressadas indo trabalhar. O homem abriu os olhos devagar, com o corpo dolorido de ter dormido no chão frio. Ao lado, o menino ainda dormia profundamente, o rosto tranquilo e o cobertor da mulher o protegendo do vento. Enquanto observava o filho, o homem pensava em como a vida havia mudado em tão pouco tempo. Antes, a rotina começava com uma mesa farta, o café sendo servido por funcionários e o telefone tocando com reuniões importantes. Agora, o som mais constante era o de buzinas e o estômago vazio. Mesmo assim, havia dentro dele uma força silenciosa, uma vontade de recomeçar, alimentada pelas palavras daquela mulher que lhes dera doces. Levantou-se com cuidado para não acordar o filho e foi até uma fonte pública lavar o rosto. A água gelada o fez despertar por completo. Olhou o próprio reflexo e mal se reconheceu. A barba por fazer, o olhar cansado, a pele marcada pela poeira e pelo sol. Aquele não era o homem de antes,
e talvez fosse melhor assim. Pouco depois, o motorista apareceu com o carro e um sorriso discreto. Disse que havia mais trabalho no armazém e que, se ele quisesse, poderia ir todos os dias. O homem aceitou. Não havia espaço para orgulho. Cada caixa carregada era um passo para sair do abismo. Durante o dia, o trabalho era pesado e cansativo, mas o esforço físico libertava dos pensamentos que o atormentavam. À noite, voltava para o filho e partilhavam o pouco que tinham. A mulher aparecia quase todos os dias, levando algo para comer ou roupas limpas. Sempre sorria, mesmo quando estava exausta do próprio trabalho. Ela dizia que via nos olhos dele alguém que ainda podia se levantar, mesmo que o mundo tivesse tentado derrubá-lo. Com o passar das semanas, a rotina foi mudando. O homem conseguiu alugar um pequeno quarto em uma pensão modesta. Era simples, com paredes descascadas e cheiro de madeira úmida, mas para ele e o filho, era um lar. O menino começou a estudar em uma escola pública próxima, e o pai se emocionava ao vê-lo voltando com os cadernos nas mãos. A mulher continuava por perto. De vez em quando, passava na pensão depois do trabalho, trazendo doces caseiros que fazia para vender na vizinhança. O menino adorava e sempre pedia para ajudá-la a enrolar os brigadeiros. A risada dele enchia o quarto e, por alguns instantes, o homem esquecia da dor do passado. Certa tarde, enquanto caminhava para o armazém, o homem ouviu duas pessoas conversando em frente a uma banca de jornal. Falavam sobre ele. O nome ainda circulava nas manchetes antigas, acompanhado de palavras como falência, escândalo e fracasso. Sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não se escondeu. Sabia que fugir do passado não apagaria o que aconteceu. A única forma de vencer seria provar, com o tempo, que ele era mais do que aquelas manchetes diziam. Nos dias seguintes, começou a anotar ideias em um caderno velho que o filho usava para desenhar. Anotava pensamentos sobre pequenos negócios, formas de melhorar vendas, maneiras simples de organizar finanças. Era como reacender um talento que estava adormecido. A mulher viu o caderno e perguntou o que ele escrevia. Ele respondeu que talvez pudesse ajudar pequenos empreendedores da região com aquilo que sabia. Ela achou a ideia boa, mas o alertou que nem todos confiariam em alguém com o nome manchado. Ele sabia disso. Era o primeiro obstáculo, reconquistar a confiança das pessoas. O segundo obstáculo era ainda mais difícil, vencer o próprio medo de tentar novamente. Com paciência, começou a conversar com os comerciantes da vizinhança. Oferecia ajuda de graça, ensinando-os a controlar melhor o dinheiro e a divulgar seus produtos. Alguns o ignoravam, outros riam dele. Mas uma padaria pequena, prestes a fechar, decidiu dar-lhe uma chance. O dono, um homem simples, aceitou ouvir suas ideias. Durante uma semana, o ex-milionário analisou o movimento da padaria, observou horários, clientes e produtos. Sugeriu pequenas mudanças, cartazes com preços visíveis, promoções no fim da tarde e um balcão mais limpo e iluminado. No início, o dono achou estranho, mas logo percebeu o resultado. As vendas começaram a aumentar, e os clientes voltaram. Quando recebeu o pagamento pelo serviço, não era muito, mas representava o primeiro dinheiro conquistado honestamente desde a queda. Levou parte para casa e comprou flores simples, colocando-as em um copo sobre a mesa. O menino achou graça e perguntou por que flores. Ele respondeu que era para lembrar que até as coisas pequenas merecem ser celebradas. Com o tempo, a mulher começou a ajudá-lo com as ideias. Ela sabia cozinhar bem e tinha mãos habilidosas para doces. Ele, por sua vez, entendia de administração e vendas. Surgiu, então, uma nova possibilidade. Ela sugeriu montar uma pequena barraca para vender doces na rua. No começo, ele hesitou. Ainda sentia vergonha de ser visto vendendo algo tão simples, mas a sinceridade dela o convenceu. Passaram noites planejando. Ela testava receitas, e ele desenhava anotações sobre preços e apresentação. O filho participava animado, embrulhando balas e colando etiquetas. Quando finalmente montaram a barraca, o sol da manhã iluminava o letreiro improvisado que dizia doces do recomeço. Os primeiros dias foram difíceis. Quase ninguém parava para comprar. As pessoas olhavam desconfiadas, algumas reconheciam o homem e cochichavam. Mas a mulher não desistia. Chamava cada cliente com um sorriso, oferecia amostras grátis e contava a história dos doces caseiros. Pouco a pouco, as pessoas começaram a voltar. Certa tarde,
Um jovem que passava pela rua tirou uma foto da barraca e publicou nas redes sociais, contando sobre o ex-milionário que agora vendia doces com a ajuda de uma empregada doméstica. A publicação viralizou. Muitos zombaram, dizendo que o homem tinha caído de vez, mas outros se comoveram com a história de superação. Nos dias seguintes, filas começaram a se formar. A barraca virou ponto de encontro. Pessoas tiravam fotos, compravam doces e queriam ouvir a história deles. O homem, envergonhado no início, aprendeu a lidar com o novo olhar das pessoas. Já não se importava com o que pensavam, apenas com o que estava construindo. O dinheiro começou a entrar, e com ele, a esperança. Mas o sucesso repentino também trouxe lembranças do passado. Um antigo sócio apareceu, fingindo arrependimento e oferecendo parceria. Disse que poderia ajudá-lo a crescer novamente, mas queria parte do negócio. O homem sentiu o coração apertar. Sabia que aquele mesmo sócio fora um dos que o haviam traído. Dessa vez, não caiu na armadilha. Agradeceu e recusou. A mulher viu a tensão no rosto dele e percebeu o quanto aquela decisão custará. Ela se aproximou e disse que às vezes a verdadeira vitória não é o que se conquista, mas o que se escolhe deixar para trás. Ele sorriu e concordou. Com o passar das semanas, a barraca prosperou. O aroma de caramelo e chocolate se espalhava pelas ruas, atraindo pessoas de longe. O homem sentia orgulho em ver o filho ajudando a entregar doces, aprendendo o valor do trabalho honesto. Em uma manhã de sábado, um jornalista apareceu para entrevistá-los. Disse que a história de superação havia tocado o público e que queriam mostrar a jornada do homem que se reergueu. Ele aceitou, com uma condição, que o foco da matéria fosse o gesto da mulher, porque foi ela quem o ajudou a acreditar novamente. Durante a entrevista, a mulher ficou emocionada. Disse que não esperava nada em troca, apenas queria ver alguém se levantando quando todos esperavam o contrário. O menino, sorrindo, segurou a mão dela e disse que os doces dela eram mágicos, porque faziam as pessoas ficarem boas de novo. Naquela noite, o homem ficou olhando a barraca fechada, as luzes da cidade refletindo no chão molhado. Sentiu o coração leve. Já não havia mansão, nem carros, nem luxo. Mas havia algo muito maior: dignidade, gratidão e afeto verdadeiro. Era o início de uma nova vida. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava que o amanhã poderia ser doce. O sol nascia tímido em São Paulo quando o milionário abriu os olhos naquele pequeno quarto improvisado que a empregada havia cedido nos fundos de sua casa. O colchão fino, o barulho dos galos e o cheiro de café recém-passado eram um contraste gritante com os lençóis de linho egípcio e o perfume caro que antes marcavam suas manhãs. Ele respirou fundo, tentando acreditar que ainda havia uma saída, que aquilo era apenas uma fase, mas a realidade se impunha como um soco silencioso. Ele havia perdido tudo. O filho dormia ao lado, encolhido, com uma expressão tranquila que fazia o coração do homem doer ainda mais. O garoto, que antes vivia cercado de brinquedos caros e viagens ao exterior, agora dividia uma cama de solteiro com o pai e achava graça em brincar com tampinhas e pedaços de madeira. A inocência dele era o único alívio que o milionário tinha em meio à vergonha que sentia de si mesmo. Quando saiu para o quintal, encontrou a empregada já de avental, mexendo o café na panela. O cheiro doce misturado com o de pão caseiro despertava lembranças de tempos que ele jamais valorizou. Ela o recebeu com um sorriso simples, mas firme, e ofereceu uma xícara como se o conforto fosse o mesmo de um banquete. Ele agradeceu em silêncio, sem saber como retribuir tamanha generosidade. Enquanto o filho corria pelo quintal, rindo, a mulher o observava com ternura. O milionário percebeu o quanto ela se doava sem esperar nada em troca. Ele nunca havia reparado em quem ela realmente era quando trabalhava para ele. Nunca soube que ela tinha 2 filhos adultos que moravam no interior, nem que guardava doces na bolsa para dar às crianças da vizinhança. Ele havia sido cego pelo próprio orgulho. A primeira reviravolta do dia veio quando o garoto apareceu na cozinha trazendo uma sacolinha de balas coloridas. Disse que a empregada havia dado para ele e para outras crianças da rua, explicando que os doces eram para lembrar que dias amargos também podiam ter sabor. A frase ficou martelando na cabeça do milionário. Aquilo tocou de um jeito que nada mais conseguirá desde a ruína. Mais tarde, ao sair com o filho para procurar emprego, ele sentiu o peso do olhar das pessoas. No bairro onde agora vivia, todos já sabiam que aquele homem era o ex-empresário que perderá fortuna, carros e mansão. Alguns riam, outros cochichavam. Ele apertou o passo, tentando proteger o menino de tudo aquilo,
mas não conseguiu evitar as risadas e os comentários maldosos. O garoto, curioso, perguntou por que zombavam deles. O pai não conseguiu responder. Apenas segurou firme sua pequena mão e continuou andando. A segunda reviravolta aconteceu quando ele encontrou um antigo funcionário trabalhando como gerente de uma padaria. O homem o reconheceu e o cumprimentou com um misto de pena e arrogância. Disse que poderia ajudá-lo, mas apenas se aceitasse limpar o chão e carregar caixas. O milionário hesitou, o orgulho gritou dentro dele, mas o olhar do filho fez decidir. Aceitou o trabalho. O primeiro dia foi exaustivo. O chão grudento, o cheiro de farinha e o barulho incessante dos clientes testaram sua paciência e sua força. Ele tropeçou, sujou a roupa e ouviu risadas, mas não desistiu. Cada gota de suor era um lembrete do quanto havia negligenciado a humildade. Quando voltou para casa, com o corpo dolorido e o coração pesado, a empregada o esperava com um prato de sopa e um sorriso que parecia enxergar sua dor sem que ele dissesse uma palavra. Nos dias seguintes, o filho começou a ajudar também, vendendo doces que a empregada fazia. Ela o ensinava a embrulhar balinhas em papel colorido e a falar com os clientes com educação. O menino voltava feliz, contando que tinha conseguido vender tudo e que as pessoas gostavam dos doces porque vinham com carinho junto. O milionário percebia que, de alguma forma, aquele pequeno gesto estava devolvendo esperança à casa. Uma reviravolta média aconteceu quando a antiga sócia do milionário apareceu na padaria. Ela o viu varrendo o chão e fez questão de zombar, dizendo que era triste ver quem teve tanto agora se contentando com tão pouco. O orgulho ferido quase o fez reagir, mas ele apenas respirou fundo e respondeu com calma que trabalho honesto nunca foi vergonha. A mulher riu e saiu, mas o dono da padaria, que ouvia a conversa, passou a olhá-lo com respeito. Dias depois, o milionário teve uma ideia. Sugeriu ao dono da padaria que criassem uma linha de doces artesanais com receitas simples, inspiradas nos que a empregada fazia. O homem riu no início, achando que era loucura, mas aceitou testar. A primeira fornada foi vendida em poucas horas. Os clientes elogiavam o sabor e a sensação de nostalgia que os doces despertavam. A história da antiga empregada e do ex-milionário que recomeçaram virou conversa entre os moradores do bairro. Mas o sucesso inicial trouxe desafios. Quando tentaram expandir a produção, descobriram que não tinham dinheiro para comprar os ingredientes em maior quantidade. O milionário foi até o banco tentar um empréstimo, mas o gerente, que conhecia seu histórico, recusou. Saiu de lá humilhado, mas com uma ideia na cabeça. Reuniu os vizinhos e propôs uma parceria. Quem investisse um pouco ajudaria na produção e, em troca, receberia parte dos lucros. Muitos riram da proposta, mas 3 pessoas aceitaram. A produção cresceu e, em poucas semanas, os doces começaram a ser vendidos em outras padarias da região. O nome da marca era simples, mas carregava significado: Doce Esperança. O filho, orgulhoso, ajudava a colar etiquetas nas embalagens, e a empregada coordenava a cozinha como se fosse uma mãe cuidando de um sonho coletivo. Porém, outra reviravolta veio quando o antigo sócio do milionário reapareceu, alegando que as receitas e a ideia dos doces eram dele, e tentou intimidá-lo. O milionário, agora mais maduro e sereno, não caiu na provocação. Mostrou anotações, comprovantes e testemunhas que validavam o trabalho como fruto do esforço conjunto. O antigo sócio desistiu, frustrado, e saiu sem olhar para trás. Os meses seguintes foram de superação. O milionário ainda enfrentava zombarias de alguns, mas a maioria agora o via com respeito. As vendas aumentavam, e o bairro inteiro participava da produção. O filho voltou a estudar, e a empregada, emocionada, passou a ser tratada como parte da família. O homem percebia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na gratidão e no afeto que antes ignorava. Numa manhã chuvosa, ele olhou pela janela e viu o filho ajudando crianças a distribuir doces na praça, exatamente como a empregada fazia. Chorou em silêncio, entendendo que aquele simples gesto simbolizava a maior lição de sua vida. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o valor das coisas mais simples. Ao final daquele dia, reuniu todos na cozinha e disse que queria que cada doce vendido lembrasse as pessoas que recomeçar é possível, mesmo quando o mundo ri da sua queda. A empregada sorriu, o menino correu para abraçá-lo e, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente em paz. As manhãs já não tinham o peso da vergonha que antes o milionário carregava. Agora, acordava cedo, com o som das panelas e das risadas na cozinha. O cheiro dos doces tomava conta da casa,
misturando-se ao aroma do café fresco e da chuva que molhava o quintal. O filho corria entre as mesas improvisadas, ajudando a empacotar os doces, enquanto a antiga empregada comandava tudo com a precisão de quem nasceu para cuidar de gente. Aquela casa simples havia se transformado em um pequeno centro de esperança. Os vizinhos que antes zombavam agora vinham pedir conselhos sobre trabalho, perguntavam como ele tinha conseguido se reerguer. O milionário ainda se surpreendia com o quanto a vida podia mudar em poucos meses. Antes, ele pagava por tudo. Agora, ele conquistava cada pequeno passo com esforço, suor e humildade. O projeto Doce Esperança crescia de forma modesta, mas sólida. O ex-milionário organizava as finanças, o filho participava das entregas e a empregada cuidava das receitas com carinho que transformava cada bala, cada bombom, em uma história contada com açúcar. O som dos carros passando na rua, os pregões do feirante ao longe e o burburinho das crianças esperando os doces criavam uma melodia de recomeço. Mas o sucesso começava a chamar atenção demais. Uma tarde, uma jornalista local apareceu. Queria fazer uma matéria sobre o homem que perdeu tudo e recomeçou vendendo doces. Ele ficou nervoso, não sabia se queria reviver seu passado em público. A vergonha do antigo fracasso ainda o perseguia como uma sombra. Mas a empregada o convenceu a aceitar, dizendo que talvez sua história inspirasse outras pessoas. Durante a entrevista, ele contou sobre os erros, o orgulho e o quanto aprendeu com a vida simples. Falou sobre o filho, sobre o valor da honestidade e sobre a mulher que o acolheu quando ninguém mais acreditava nele. Quando a matéria foi ao ar, a repercussão foi imediata. Em poucos dias, pedidos começaram a chegar de outras cidades. A primeira reviravolta pequena surgiu logo depois. Um empresário de uma rede de mercados entrou em contato, oferecendo uma proposta para distribuir os doces em larga escala. Parecia o sonho voltando a se realizar, mas havia uma condição: ele teria que mudar o nome da marca e adotar um modelo de produção industrial, deixando para trás o toque artesanal que tornava os doces especiais. O milionário hesitou. O filho insistia que seria uma chance de crescer e recuperar o conforto que perderam. Mas a empregada, firme, disse que aquilo não tinha mais a ver com eles. Que vender a essência por lucro seria voltar ao mesmo erro do passado. A discussão foi longa e intensa. Ele passou noites sem dormir, pesando os prós e contras, até decidir que preferia seguir devagar, mas com propósito. Essa decisão teve consequências. O empresário retirou a proposta e espalhou boatos de que o negócio era pequeno demais para durar. Alguns vizinhos começaram a duvidar. As encomendas caíram, e a renda diminuiu. O homem sentiu o peso da escolha e, pela primeira vez, questionou se havia feito certo. A reviravolta média veio quando, em meio à crise, o filho se aproximou dele com uma ideia ousada: participar de uma feira gastronômica no centro de São Paulo, apresentando os doces artesanais. O problema era que a inscrição e o transporte custavam caro. O pai tentou explicar que não tinham dinheiro para isso, mas o menino insistiu que poderiam conseguir vendendo doces de porta em porta. Durante 2 semanas, pai, filho e empregada saíram pelas ruas com sacolas cheias de doces, enfrentando sol, chuva e olhares duvidosos. Foram rejeitados muitas vezes, ouviram risadas e comentários cruéis, mas também encontraram pessoas que se emocionavam com a história deles. Aos poucos, conseguiram o valor necessário para participar da feira. A noite anterior ao evento foi de ansiedade. O milionário olhava para os doces alinhados na mesa improvisada e sentia orgulho. O filho dormia encostado numa cadeira, exausto, e a empregada rezava baixinho, pedindo que tudo desse certo. O homem percebeu que, mais do que o resultado, o caminho já os havia transformado. No dia da feira, o pavilhão estava cheio. Barracas coloridas, cheiros misturados de brigadeiro, pastel e café enchiam o ar. O trio montou sua pequena mesa no canto mais simples do salão. No início, quase ninguém parava. O ex-milionário sentia o velho medo da rejeição voltando. Mas, de repente, uma senhora se aproximou, provou um doce e sorriu emocionada. Disse que aquele sabor lembrava a infância. A reação dela chamou a atenção de outros visitantes. Em pouco tempo, a mesa ficou cercada. Pessoas compravam, tiravam fotos, faziam perguntas. O filho distribuía amostras com um entusiasmo contagiante, e a empregada ria com os olhos brilhando. Quando anunciaram o prêmio de melhor doce caseiro da feira, o nome deles foi o vencedor. O público aplaudiu. O milionário ficou sem reação, com lágrimas nos olhos.
Ele olhou para a empregada e para o filho e sentiu que finalmente tinha recuperado algo muito maior do que o dinheiro, sua dignidade. Mas nem tudo seria fácil. Após a feira, um antigo investidor dele reapareceu. Disse que queria ajudar a expandir o negócio, mas em troca exigia parte majoritária da empresa. O homem sabia que aquela oferta escondia armadilhas. Recusou educadamente, mas o investidor ficou irritado e tentou espalhar a notícia de que o Doce Esperança era uma farsa criada para comover. A reviravolta grande veio quando, em meio a essa crise, o filho ficou doente por exaustão. O médico recomendou repouso e alimentação melhor, mas o dinheiro estava curto. O pai se viu entre cuidar do menino e manter o negócio vivo. Decidiu fechar temporariamente a produção para cuidar do filho. A empregada assumiu as dívidas sozinha, vendendo o que podia e sustentando a esperança de que eles voltariam mais fortes. Durante esse período, o milionário passou noites em claro, refletindo sobre o sentido de tudo. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso não era ver o nome estampado em jornais, mas garantir que as pessoas que amava estivessem bem. O filho se recuperou, e o primeiro doce que comeu depois de semanas foi feito pelas mãos da empregada. O garoto sorriu e disse que aquele sabor era igual ao amor deles. Recuperados, voltaram à produção. Os clientes, emocionados com a história do recomeço, voltaram a comprar. Uma reviravolta média aconteceu quando o dono da feira, impressionado com a perseverança da família, convidou-os para representar o evento em um programa de TV local. Dessa vez, o milionário aceitou sem medo. Na entrevista, ele contou como aprendeu que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela compartilha. A sinceridade dele comoveu o público. No dia seguinte, a procura pelos doces triplicou. Mas o caminho ainda reservava outro teste. Um novo concorrente abriu uma doceria no mesmo bairro, usando produtos mais baratos e copiando o nome e o conceito deles. A confusão foi grande. Alguns clientes se enganavam, compravam no lugar errado e reclamavam da qualidade. O milionário teve que lidar com a frustração e, mais uma vez, confiar em seu propósito. Decidiu se diferenciar ainda mais, criando novos sabores inspirados nas histórias dos clientes. As ruas se enchiam com o cheiro de açúcar e canela, o som dos sinos da igreja próxima e o burburinho das pessoas comentando sobre o doce que mudou vidas. A chuva que caía à tarde lavava as calçadas, enquanto ele e o filho empacotavam os pedidos com um sentimento de gratidão que não cabia em palavras. No final do quarto mês, a vida deles havia se transformado completamente. Ainda não tinham a fortuna de antes, mas tinham o respeito e o amor de toda uma comunidade. O milionário aprendeu a rir das próprias falhas, a agradecer pelas pequenas vitórias e a entender que o sabor da mudança é feito de coragem, sacrifício e doçura. Quando olhou para o filho dormindo com um sorriso no rosto e a empregada cochilando na poltrona, percebeu que a vida lhe devolvera muito mais do que o dinheiro poderia comprar. A maior riqueza, ele agora sabia, era poder repartir o que restava, mesmo que fosse apenas um doce, com quem nunca deixou de acreditar nele. O amanhecer daquele novo dia trouxe o cheiro de esperança misturado ao perfume da chuva que caíra durante a madrugada. As ruas ainda úmidas refletiam o brilho do sol que começava a surgir, e o milionário, agora de avental e sorriso discreto, arrumava a pequena mesa onde os doces ficavam expostos na frente da casa. O som distante do mercado, o canto dos pássaros e o burburinho das crianças indo para a escola criavam uma trilha sonora simples, mas perfeita para a rotina que ele tanto aprenderá a valorizar. Os últimos meses haviam sido intensos. A história dele se espalhara pela cidade como uma faísca que acende corações. Pessoas de todos os cantos queriam provar os doces que simbolizavam o recomeço. A marca Doce Esperança crescia, mas o milionário sabia que, junto com o sucesso, vinham novos desafios. Ele já não era o homem de antes, movido por ambição e vaidade, mas ainda temia perder novamente o que havia conquistado com tanto esforço. Naquele dia, enquanto organizava os doces ao lado da empregada e do filho, um carro preto estacionou em frente à casa. Dele desceu um homem elegante, com um terno caro e olhar firme. Disse que representava uma empresa de alimentos interessada em comprar parte da produção para exportação. O ex-milionário ouviu atentamente, o coração batendo acelerado. Era a primeira vez que uma proposta realmente grande batia à porta desde o início da nova vida. A empregada observava em silêncio. Sabia que o brilho nos olhos dele misturava esperança e medo. A proposta parecia tentadora. Eles poderiam triplicar a produção, contratar funcionários e abrir uma pequena fábrica. Mas havia uma condição que o fez hesitar.
A empresa exigia exclusividade nas receitas e controle sobre o nome da marca. Ele pediu um tempo para pensar, e o homem, educado, deixou seu cartão e foi embora. Naquela noite, a casa ficou em silêncio. O filho adormeceu rápido, exausto depois de um longo dia de entregas, mas o milionário e a empregada ficaram sentados à mesa, olhando os papéis da proposta. Ela, com voz calma, disse que o dinheiro seria bom, mas que o risco era perder o que tornava o negócio especial. Ele sabia que ela tinha razão, mas também sentia o peso da responsabilidade. Havia pessoas dependendo deles agora, vizinhos que trabalhavam na cozinha, vendedores que faziam entregas e famílias que contavam com aquela renda. Os dias seguintes foram de indecisão. A notícia da proposta se espalhou pelo bairro, e muitos começaram a pressioná-lo a aceitar. Diziam que seria burrice recusar. Alguns chegaram a chamá-lo de tolo, lembrando que já havia perdido uma fortuna uma vez. As dúvidas o consumiam. Foi nesse momento de fraqueza que uma reviravolta pequena aconteceu. Ao visitar uma escola local para entregar doces em uma festa, o filho ouviu uma professora contar às crianças que os doces Doce Esperança haviam surgido de um gesto de bondade. A mulher explicou que a vida nem sempre é doce, mas que a generosidade pode mudar o sabor de qualquer história. O menino voltou para casa empolgado e contou ao pai, dizendo que os doces não eram sobre dinheiro, e sim sobre amor. Aquelas palavras simples o tocaram profundamente. Decidido, O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Milionário recusou a proposta da empresa. A notícia causou espanto. Muitos o chamaram de louco. Mas ele sentiu um alívio genuíno. Pela primeira vez, uma decisão importante não foi guiada por ambição, e sim por propósito. No entanto, o preço da escolha veio logo em seguida. Uma concorrente, a doceria que havia copiado o nome e o conceito deles, começou a espalhar rumores de que o Doce Esperança usava ingredientes de baixa qualidade e não tinha licença de funcionamento. A vigilância sanitária foi até o local, e a produção foi temporariamente suspensa até que tudo fosse regularizado. Foi um golpe duro. Os clientes começaram a duvidar, as encomendas foram canceladas, e o estoque de doces encalhou. A reviravolta média se instalou, o homem se viu novamente à beira do fracasso. Mas desta vez, algo dentro dele havia mudado. Em vez de se desesperar, ele reuniu a comunidade, explicou a situação e pediu ajuda. Os vizinhos se uniram para reformar a cozinha, conseguir os documentos e provar que tudo era feito de forma honesta. Enquanto isso, o filho começou a distribuir doces de graça nas praças, dizendo às pessoas que aquele sabor não tinha preço. O gesto atraiu atenção. Uma jornalista que havia feito a primeira matéria sobre eles reapareceu, comovida com a atitude do menino. Em poucos dias, a história estava novamente nas redes e jornais. A imagem do garoto entregando doces com um sorriso sincero se espalhou, e a população se voltou contra a concorrência desonesta. A marca renasceu com força. As encomendas voltaram em dobro, e o nome Doce Esperança passou a ser sinônimo de verdade, não apenas de sabor. O milionário aprendeu que integridade, quando colocada à prova, pode ser mais doce que qualquer vitória. Mas a vida ainda guardava surpresas. A reviravolta grande chegou quando ele recebeu uma carta de um grande centro comunitário no interior de São Paulo, convidando para ensinar sua história e suas receitas a jovens em situação de vulnerabilidade. A ideia de deixar tudo por um tempo o assustou, mas a empregada insistiu que ele devia ir, que aquele era o verdadeiro propósito do que haviam construído. Com o coração apertado, ele viajou. Passou semanas ensinando os jovens a fazer doces, a lidar com dinheiro, a acreditar que o trabalho honesto podia transformar vidas. Sentia-se em casa ao ver aqueles olhos cheios de esperança. Cada panela borbulhando lembrava o início de tudo, quando ele não tinha nada além da bondade de uma mulher simples que lhe deu abrigo. Durante esse período, outra reviravolta média aconteceu. O filho e a empregada, sozinhos, decidiram criar um novo produto, doces feitos com frutas da estação e embalagens sustentáveis. Quando o milionário voltou, encontrou o pequeno negócio ainda mais organizado e cheio de novos clientes. Ele chorou, não por tristeza, mas por perceber que agora não era mais o único responsável pelo sonho. O crescimento foi natural e sólido. Eles abriram uma pequena loja no centro, com balcões de madeira, cheiro de caramelo e uma vitrine que parecia brilhar à noite. As pessoas entravam não só para comprar,
mas para ouvir a história por trás de cada doce. Um dia, o milionário foi surpreendido por uma visita inesperada. Era o mesmo empresário da proposta anterior, o que ele havia recusado. Desta vez, o homem veio com um sorriso genuíno, dizendo que se arrependia de ter subestimado a força da história deles. Queria propor uma parceria diferente, sem tirar o controle nem o nome da marca. Agora, o foco seria levar os doces para escolas públicas, com o objetivo de ensinar crianças sobre solidariedade. Foi a reviravolta grande que consolidou o que antes era apenas um sonho. O milionário aceitou, com a condição de que cada pacote distribuído viesse acompanhado de uma frase inspiradora. A empregada e o filho ajudaram a escolher as mensagens, e em pouco tempo os doces Doce Esperança estavam em centenas de escolas, espalhando sorrisos e lições de vida. Mas nem tudo era fácil. O aumento da produção trouxe novos obstáculos: falta de material, atrasos nas entregas, cansaço extremo. O milionário, agora mais velho e mais sábio, entendeu que todo crescimento exige sacrifício. Houve dias em que pensou em desistir, mas bastava olhar para o filho, agora adolescente, e lembrar-se da primeira bala colorida que salvou sua fé. O bairro também mudou. As ruas antes cinzentas agora eram coloridas com pinturas feitas por crianças, inspiradas nos doces. O comércio local floresceu, e o nome dele era citado com respeito. O homem que havia sido motivo de zombaria agora era exemplo de superação. Num final de tarde, enquanto o sol se punha e a loja se enchia do cheiro doce de brigadeiro cocada, ele chamou todos para uma pausa. Olhou para a empregada, que mexia as panelas com a mesma serenidade de sempre, e para o filho, que anotava pedidos no balcão, e sentiu que havia completado um ciclo. Com a voz embargada, agradeceu por cada momento, pelas derrotas que o ensinaram e pelas pessoas que o sustentaram quando ele não tinha mais nada. Disse que, se um dia voltasse a ter tudo de novo, ainda assim escolheria aquele caminho. Porque só ali ele havia aprendido o verdadeiro sentido de ser rico. Quando a noite caiu, as luzes da loja continuavam acesas. Crianças riam, os clientes entravam e saíam, e o aroma de açúcar se espalhava pela rua. O milionário fechou os olhos por um instante e ouviu a voz suave da empregada dizendo que o segredo de todo doce é o amor colocado nele. Ele sorriu, certo de que aquele era o sabor da vida que sempre buscou. A madrugada caiu pesada sobre São Paulo, o vento frio cortava a pele e a chuva começava a engrossar, encharcando o chão das ruas e lavando as calçadas sujas. Rafael segurava o filho nos braços, tentando cobri-lo com o casaco rasgado, enquanto caminhava sem rumo pelas avenidas quase desertas. O pequeno Gabriel tremia, seus lábios estavam roxos e seus olhos começavam a se fechar de cansaço. O pai olhava para ele com desespero, sem saber para onde ir, sem um abrigo, sem comida, sem esperança. O som da chuva era o único que quebrava o silêncio. Rafael parou debaixo de uma marquise, tentando proteger o menino da água. O chão estava frio, o vento passava por dentro das roupas molhadas e a dor de ver o filho naquela situação o consumia. Ele olhou para o céu, respirou fundo e murmurou entre lágrimas que escorriam misturadas à chuva. Perguntava-se como um homem que um dia comandou empresas, que teve tudo o que o dinheiro podia comprar, havia chegado àquilo. Sua voz falhava quando dizia que trocaria qualquer riqueza do passado por apenas um cobertor seco para o filho. Foi quando ouviu passos rápidos se aproximando. A princípio pensou que fosse mais alguém fugindo da chuva, mas uma voz feminina o chamou pelo nome. Era Ana, a empregada que meses antes havia lhe dado doces para o filho. Ela carregava uma sombrinha torta e uma sacola de papel molhado. Assim que o viu ajoelhado no chão, ela deixou a sacola cair e correu em direção aos dois. Gabriel, com um fio de voz, sorriu ao reconhecê-la. Ana se ajoelhou e o envolveu com o casaco dela, mesmo encharcado. Rafael tentou protestar, dizendo que não queria ser um peso, mas ela o interrompeu, dizendo que não se tratava de favor, e sim de humanidade. O tom doce dela, a calma em meio ao caos, fizeram com que ele desabasse de vez. O homem que sempre manteve postura de orgulho agora chorava sem vergonha. Ana o ajudou a levantar e o levou até uma pequena pensão na periferia, onde morava há alguns meses. O local era simples, com paredes descascadas e cheiro de mofo, mas era quente e seco. Ela pagou uma diária com o pouco dinheiro que tinha e preparou um café preto com pão dormido. Gabriel comeu devagar, ainda tremendo, enquanto Rafael observava como se estivesse vendo um milagre. Ele mal acreditava que alguém, em meio àquela cidade indiferente, tivesse se importado.
Ana contou que continuava trabalhando como diarista e que sonhava em abrir uma pequena doceria, algo que pudesse sustentar ela e a mãe doente que vivia no interior. Rafael ouviu tudo atentamente, e por um instante o empresário que havia dentro dele despertou. Enquanto Gabriel dormia enrolado em uma coberta improvisada, Rafael começou a anotar ideias num pedaço de papel que achará no chão. Ana observava curiosa, sem entender o que ele fazia. Ele explicou que, mesmo sem dinheiro, ainda tinha o conhecimento, ainda sabia construir algo do zero. Disse que um império começa com uma ideia e que talvez fosse hora de recomeçar, mesmo que de maneira simples. Ana sorriu, não por duvidar, mas por acreditar. Nos dias seguintes, ele começou a ajudar Ana com pequenos trabalhos, limpando quintais, carregando caixas, qualquer coisa que rendesse o suficiente para comprar comida. O orgulho do homem rico foi sendo substituído por uma humildade genuína. Ele descobriu o valor das pequenas coisas, do esforço diário, da honestidade que não precisa de luxo para valer. Ana, por sua vez, descobriu nele alguém que não olhava sua simplicidade como fraqueza, mas como virtude. Com o tempo, eles começaram a vender doces caseiros que Ana fazia, batizados de Doces da Esperança. Rafael ajudava a embalar, criar estratégias e a anotar pedidos. Ele usava um velho celular emprestado para divulgar nas redes sociais, e para surpresa de ambos, as encomendas começaram a crescer. As pessoas se encantavam com a história da mulher que começou com nada, ajudada por um homem que havia perdido tudo. Certa tarde, quando o sol voltou a brilhar depois de semanas de chuva, Rafael saiu para entregar uma encomenda e viu uma antiga conhecida, a jornalista Paula, que antes cobria eventos de luxo e já havia entrevistado ele em tempos de glória. Ela ficou chocada ao reconhecê-lo. Perguntou se aquilo era um disfarce, se era alguma estratégia de marketing, e ele apenas respondeu com um sorriso sereno que não, que agora vivia de verdade. Paula, impressionada, pediu para contar sua história. Rafael aceitou, mas com uma condição, que a matéria mostrasse também Ana e a força dela. Quando a reportagem foi ao ar, milhares de pessoas se comoveram. As encomendas se multiplicaram de tal forma que Ana e Rafael precisaram alugar uma pequena cozinha industrial. Gabriel, que agora voltava a sorrir e a frequentar a escola pública do bairro, dizia orgulhoso que o pai fazia doces com amor e que sua tia Ana era a melhor cozinheira do mundo. Com o tempo, o nome de Rafael voltou a ser falado, mas agora não como empresário arrogante, e sim como o homem que recomeçou do nada e ajudou a levantar uma mulher batalhadora. Investidores se interessaram pelo negócio e ofereceram apoio. Ainda que hesitante, Rafael aceitou, impondo uma única regra: nada de perder a essência. A marca Doces da Esperança passou a empregar outras mulheres que também viviam em situação de vulnerabilidade. Ana chorou no dia em que assinou o contrato de sociedade com Rafael. Ela lembrou da noite em que o encontrou tremendo sob a marquise e de como um simples gesto de dar doces a um menino havia mudado tudo. Rafael, por sua vez, olhou para ela e disse que, se um dia tivesse que retribuir, jamais conseguiria a altura. Ana apenas respondeu que o que havia entre eles não era dívida, era destino. Naquele mesmo dia, depois de uma longa jornada de trabalho, ele levou Gabriel até a praça onde tudo começou. O menino correu pelo gramado enquanto o pai e Ana observavam. O céu estava limpo, o vento leve, e as luzes dos postes pareciam mais douradas. Rafael respirou fundo e disse que, pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Ana sorriu e respondeu que às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Naquele instante, ele percebeu que a vida não tinha lhe tirado tudo, tinha apenas lhe ensinado a olhar diferente. A chuva que um dia trouxe dor agora simbolizava recomeço, e a mulher que um dia apareceu com um saquinho de doces havia se tornado o alicerce do novo capítulo de sua vida. Rafael fechou os olhos por um instante, agradecendo em silêncio. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas já não tinha medo. Tinha fé, tinha propósito e, acima de tudo, tinha amor ao seu lado. Os meses que se seguiram foram de trabalho intenso. A pequena cozinha alugada se transformou num ponto de esperança não apenas para Rafael e Ana, mas para todas as pessoas que passavam por ali. As paredes descascadas, o cheiro de açúcar derretido e o barulho constante de panelas se misturavam a risadas e conversas animadas. Era como se aquele lugar respirasse vida. Rafael se dedicava com a mesma disciplina que o tornará milionário no passado, mas agora havia algo diferente. Ele fazia tudo com propósito. Ana chegava cedo, antes mesmo do sol nascer, trazendo ingredientes e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Rafael cuidava das planilhas, das entregas e das novas ideias para ampliar o negócio.
O menino Gabriel, sempre curioso, gostava de ficar observando a mãe de coração preparar cada receita. Ele dizia que cada doce parecia ter uma história dentro, e que o cheiro deles lembrava dias felizes. Com o tempo, a marca Doces da Esperança ganhou força. As redes sociais mostravam fotos dos produtos, mas o que mais chamava atenção era a história por trás. Gente de todo o Brasil se comovia ao ver como um homem que um dia foi milionário, e uma mulher que sempre viveu com pouco, haviam se unido para transformar dor em recomeço. Rafael recebia convites para palestras, entrevistas e programas de televisão, mas ele sempre recusava os que tentavam explorar sua tragédia. Queria ser lembrado não pelo que perdeu, mas pelo que construiu com o coração. Apesar do sucesso crescente, os desafios continuavam. A produção aumentava e o dinheiro começava a faltar para comprar os equipamentos necessários. Uma encomenda grande de uma rede de mercados quase fez o negócio desabar, pois exigia prazos e quantidades que eles ainda não conseguiam cumprir. Rafael passou noites sem dormir, tentando encontrar soluções, e pela primeira vez em muito tempo, o medo de fracassar voltou a rondá-lo. Ana percebia seu cansaço e tentava aliviar o peso. Dizia que tudo daria certo, que o segredo estava em acreditar, mas Rafael sabia que a fé sozinha não pagava contas. Ele se via dividido entre o empresário racional e o homem que aprenderá a confiar no improvável. Numa tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela da cozinha, ele lembrou da primeira noite em que Ana lhe estendeu a mão. Aquilo reacendeu a força que ele julgava ter perdido. Na manhã seguinte, decidiu procurar antigos contatos. Ligou para sócios, investidores e até concorrentes, mas poucos atenderam. A maioria lembrava do milionário arrogante que humilhava empregados e se achava intocável. As portas se fechavam uma a uma, e cada recusa doía como uma lembrança amarga. Rafael percebeu o quanto a imagem que deixou no passado agora cobrava o seu preço. Mas o destino, que tantas vezes o surpreendera, preparava outro caminho. Numa feira local, enquanto Ana vendia doces numa barraca improvisada, um homem de terno bem cortado se aproximou. Era Augusto, antigo assessor financeiro da empresa que Rafael perdeu. Ele observou os doces, provou um brigadeiro e sorriu. Disse que estava impressionado com a história e que se recusava a acreditar que aquele empreendedor era o mesmo que um dia desabou diante do próprio fracasso. Rafael, com humildade, confirmou que era ele mesmo e explicou tudo o que havia acontecido. Augusto, emocionado, contou que também havia deixado o mundo corporativo, cansado da ganância e da falta de humanidade, e que agora investia em pequenos negócios sociais. No mesmo instante, ofereceu ajuda. Disse que acreditava não apenas na ideia, mas nas pessoas por trás dela. Com a parceria de Augusto, a produção dos doces dobrou. Conseguiram comprar novos fornos, embalagens personalizadas e contratar mulheres em situação de vulnerabilidade para trabalhar na equipe. A cozinha, que antes era simples e improvisada, agora parecia uma pequena fábrica cheia de esperança. Ana chorou ao ver as primeiras caixas prontas com o logotipo impresso e o nome dela e de Rafael lado a lado. Enquanto o negócio crescia, o vínculo entre eles também se fortalecia. Ana e Rafael passaram a se entender com olhares, dividindo decisões e sonhos. Ela via nele um homem transformado, alguém que aprendeu a valorizar as pessoas e a simplicidade. Ele, por sua vez, via nela a luz que o guiou quando tudo era escuridão. Gabriel os unia ainda mais. O menino, cheio de energia, falava que queria ser empresário de doces quando crescesse. Mas a vida, que parecia finalmente seguir tranquila, trouxe um novo teste. Um grupo de empresários ofereceu a Rafael uma proposta milionária para comprar a marca Doces da Esperança. Era dinheiro suficiente para garantir conforto por toda a vida, casas, carros e viagens. Ana ficou em silêncio quando ouviu a notícia. Rafael, por instinto, sentiu o velho impulso da ambição. Passou a noite em claro, imaginando o que faria com aquele valor. No entanto, quando olhou para Gabriel dormindo e para o avental manchado de açúcar de Ana pendurado na cadeira, algo dentro dele mudou. Na manhã seguinte, foi até o escritório improvisado e recusou a proposta. Disse que a Doces da Esperança não estava à venda, porque seu verdadeiro valor não estava no dinheiro, e sim nas vidas que transformava. Ana ficou emocionada e o abraçou com força. Foi o momento em que ela percebeu que o homem que antes vivia de poder agora vivia de propósito. Mesmo assim, a recusa gerou consequências. Os empresários tentaram difamar o negócio, espalharam boatos de irregularidades, tentando desestabilizá-los.
Rafael precisou enfrentar novamente a desconfiança da mídia e do público. Desta vez, porém, não estava sozinho. Ana foi à frente das câmeras e contou a verdade, mostrando transparência e força. O público se comoveu e a marca ganhou ainda mais respeito. A repercussão trouxe algo inesperado, um convite para participar de um grande evento beneficente em São Paulo, onde empreendedores apresentariam projetos sociais. Rafael e Ana aceitaram, e no dia do evento, o salão estava lotado. Quando subiram ao palco, o público os aplaudiu antes mesmo que dissessem uma palavra. Rafael contou a trajetória deles, desde a noite fria em que ela lhe deu doces até aquele momento. As pessoas choravam, aplaudiam, e muitos se levantaram ao final do discurso. Depois da apresentação, investidores sérios e organizações sem fins lucrativos se aproximaram para apoiar o projeto. A marca cresceu de forma sustentável e se tornou símbolo de superação. Rafael criou uma fundação voltada a capacitar pessoas em vulnerabilidade, oferecendo cursos gratuitos de confeitaria e empreendedorismo. Ana coordenava as aulas com um sorriso que jamais perdeu o brilho. Um ano depois, a vida de Rafael estava completamente diferente. Não havia luxo, mas havia paz. Ele comprou uma pequena casa próxima à cozinha e transformou um dos quartos em um escritório simples. Gabriel estudava e ajudava nos fins de semana. Ana, agora sua parceira oficial, passava os dias ao lado dele, e juntos administravam cada detalhe do negócio. Certa tarde, durante uma entrevista para um programa de televisão, o repórter perguntou a Rafael se ele sentia falta de ser o milionário de antes. Ele sorriu, olhou para Ana e respondeu que, na verdade, nunca se sentirá tão rico quanto agora. Disse que a riqueza verdadeira não está no quanto se acumula, mas no quanto se compartilha. O público o aplaudiu de pé. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rafael caminhou até a janela e olhou para o céu. A chuva fina voltava a cair, como se o universo fizesse questão de lembrá-lo de onde tudo começou. Ana se aproximou em silêncio, segurando 2 xícaras de café. Ficaram ali, lado a lado, observando as gotas deslizando pelo vidro. Rafael respirou fundo e disse que às vezes ainda sentia medo de perder tudo outra vez. Ana respondeu que quem já perdeu e recomeçou não teme mais o fim, porque aprendeu que o essencial ninguém pode tirar. Ele a olhou com ternura e, pela primeira vez, entendeu que a vida lhe havia devolvido mais do que um lar, havia lhe dado um novo amor, um novo sentido e uma nova forma de enxergar o mundo. No fundo do coração, ele sabia que o passado servirá apenas para prepará-lo para aquele momento. A riqueza que ele buscará durante anos agora se resumia em 3 coisas simples: o sorriso do filho, o olhar sincero de Ana e a certeza de que a esperança, quando compartilhada, multiplica tudo que toca. O sucesso da Doces da Esperança já ultrapassava o bairro. Reportagens em jornais, convites para programas de televisão e reconhecimento em premiações locais tornaram Rafael um exemplo de recomeço. Mas com o sucesso também vieram as tentações, os olhares interessados e os sussurros daqueles que um dia o rejeitaram. As pessoas que antes zombavam do milionário agora tentavam se aproximar, algumas por arrependimento, outras por conveniência. Rafael, no entanto, se mantinha firme. Aprenderá que o brilho da fortuna pode cegar. Mas a simplicidade da verdade nunca falha. Ele seguia cuidando da cozinha com dedicação, observando Ana comandar a equipe com aquele toque maternal que fazia todos se sentirem parte de algo maior. Gabriel crescia rápido, curioso, inteligente e cheio de sonhos. Ele adorava ajudar a mãe com os doces e sempre perguntava ao pai quando teria uma loja de verdade, com balcão, letreiro e clientes na fila. Foi numa manhã de terça-feira que o passado decidiu reaparecer. Rafael estava revisando documentos quando um carro preto parou em frente à cozinha. Dele desceu um homem elegante, de expressão firme e sorriso ensaiado. Era um ex-sócio, o mesmo que, no passado, o havia deixado sozinho quando a empresa faliu. O encontro deixou o ar pesado. Ana percebeu de longe e imediatamente entendeu que algo não estava certo. O homem entrou, elogiou o cheiro dos doces e tentou disfarçar o constrangimento com um sorriso cordial. Disse que havia acompanhado as reportagens e que queria propor algo vantajoso. Rafael ouviu com calma, embora o coração estivesse acelerado. O visitante falava de expansão, de lucros, de transformar a marca num império. Era tudo o que Rafael um dia quis, mas agora aquelas palavras soavam ocas. Ele olhou para Ana, que o observava de longe, e sentiu dentro de si o peso das decisões passadas. Com serenidade, respondeu que não estava interessado em transformar o que construíram num negócio frio e sem alma.
O homem insistiu, provocando com frases sobre orgulho e medo de crescer. Rafael permaneceu firme e agradeceu a visita, pedindo que ele não voltasse a procurá-lo. O ex-sócio saiu irritado, prometendo que um dia Rafael se arrependeria. Ana se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Rafael sorriu de leve e respondeu que, pela primeira vez, sim. Os dias seguiram com mais trabalho e alguns desafios. O aumento da produção exigia mais espaço e novos equipamentos. Augusto, o investidor amigo, os ajudava com estratégias de gestão, mas alertava que, sem uma estrutura maior, seria difícil atender às novas encomendas. Rafael ficou dividido entre expandir e perder o controle do que haviam criado ou manter-se pequeno e artesanal. Nessa indecisão, surgiu uma nova oportunidade, um edital público de incentivo a pequenos empreendedores sociais. Vencer significaria acesso a recursos, treinamento e visibilidade nacional. Ana ficou empolgada, mas Rafael hesitava. Temia reviver a pressão do mundo empresarial. No entanto, ela o convenceu a tentar, lembrando que não estavam mais sozinhos e que agora sabiam o que realmente importava. Durante semanas, se dedicaram a preparar o projeto. Cada detalhe era discutido à noite, depois que Gabriel dormia. Ana cuidava das receitas e Rafael dos números, e juntos encontravam um equilíbrio perfeito. No dia da apresentação, o auditório estava cheio. Outros empreendedores mostravam suas ideias com vídeos, slides e gráficos coloridos. Quando chegou a vez deles, Ana subiu ao palco tremendo, mas aplaudida de pé. Contou a história com o coração, falando de como um simples gesto, oferecer doces a uma criança, havia mudado o destino de 3 pessoas. A plateia se emocionou. No final, Rafael completou dizendo que a Doces da Esperança não era apenas um negócio, era uma lição sobre recomeçar. Saíram de lá de mãos dadas, com a sensação de dever cumprido. Alguns dias depois, o resultado foi divulgado. Ficaram em primeiro lugar. O prêmio incluía verba para expansão e acompanhamento profissional. Ana chorou de alegria e Gabriel correu pela cozinha gritando que agora teriam a loja dos sonhos. Rafael, emocionado, agradeceu em silêncio. Com o dinheiro do prêmio, alugaram um espaço maior e começaram a planejar a nova loja. Queriam que fosse aconchegante, com cores quentes, cheiro de baunilha no ar e música suave tocando de fundo. Ana desenhou os detalhes, Rafael cuidou das contas e Gabriel escolheu o nome da fachada: Doce Recomeço. Durante as reformas, novas pessoas chegaram para ajudar. Entre elas, uma jovem chamada Clara, que havia perdido o emprego e buscava recomeçar. Ana acolheu com carinho e ensinou tudo sobre os doces. Rafael admirava a forma como Ana transformava o ambiente em um lugar de acolhimento. Mas nem tudo eram flores. O ex-sócio de Rafael reapareceu, desta vez com uma matéria em um jornal local insinuando que o sucesso do Doces da Esperança vinha de doações irregulares e privilégios. A notícia se espalhou rapidamente, e clientes começaram a questionar. Ana ficou abalada, temendo que tudo ruísse de novo. Rafael, no entanto, reagiu diferente desta vez. Em vez de esconder-se, chamou uma coletiva de imprensa e contou tudo com transparência. Mostrou documentos, comprovantes e falou sobre o propósito do projeto. O gesto comoveu o público. A história ganhou força nas redes sociais, e pessoas de todo o país começaram a compartilhar mensagens de apoio. A loja recebeu mais clientes do que nunca. O ex-sócio, envergonhado, desapareceu das manchetes. O tempo passou e a nova loja ficou pronta. No dia da inauguração, o bairro inteiro apareceu. Havia música, balões e uma mesa enorme de doces variados. Gabriel corria feliz, Ana distribuía doces às crianças, e Rafael observava com os olhos marejados. Ele se lembrou do primeiro dia em que recebeu um doce de Ana, sujo e sem esperança, sentado no chão frio de uma calçada. Agora, aquele doce havia se transformado em um símbolo. Durante a festa, um grupo de mulheres se aproximou e agradeceu por terem sido contratadas. Uma delas contou que, graças ao emprego, conseguiu tirar o filho das ruas. Rafael ouviu atentamente, sentindo o coração aquecer. Percebeu que o verdadeiro legado que deixaria não era material, e sim humano. Enquanto todos comemoravam, Augusto subiu ao palco e pediu a palavra. Disse que acompanhou de perto toda a trajetória de Rafael e Ana, e que nunca viu tanta força em 2 pessoas. Então fez um anúncio surpresa. A fundação que ele presidia criaria um programa de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade,
em parceria com a Doces da Esperança. O público aplaudiu emocionado. No fim da noite, quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta da nova loja, Rafael sentou-se no balcão com Ana ao lado. Ela estava cansada, mas sorria. Ele olhou para as mãos dela, marcadas de tanto trabalho, e disse que tudo aquilo só existia por causa de um gesto simples de bondade. Ana respondeu que às vezes o que muda o mundo não é o tamanho do gesto, mas o coração de quem o faz. Rafael ficou em silêncio, apenas observando o reflexo das luzes no vidro da vitrine. Lá fora, a cidade parecia diferente. O vento leve trazia o cheiro de açúcar e esperança. Ele se levantou, apagou as últimas luzes e, antes de sair, olhou mais uma vez para o letreiro iluminado: Doce Recomeço. Nos dias seguintes, o movimento aumentou ainda mais. Pessoas viajavam de longe para conhecer a história por trás dos doces. O que antes era apenas um negócio se tornará uma inspiração. Rafael começou a ser convidado para palestrar em escolas e eventos, sempre levando a mensagem de que recomeçar é possível, desde que se tenha coragem para mudar. Mas o sucesso também trouxe um novo desafio: administrar o tempo. Rafael se viu dividido entre entrevistas, reuniões e o convívio com Gabriel. Em uma noite, percebeu que o filho dormira sozinho, abraçado a um pote de brigadeiro. Aquilo o fez refletir. Na manhã seguinte, decidiu reduzir os compromissos e passar mais tempo com a família. Ana o apoiou, dizendo que o sucesso só faz sentido quando compartilhado com quem se ama. O fim do ano chegou trazendo calor, movimento e um sentimento de plenitude. As vitrines da loja estavam decoradas, e a rua se iluminava com enfeites natalinos. O aroma dos doces se espalhava pelo ar e misturava-se ao som de risadas e canções. Rafael olhou ao redor e sentiu algo que há muito tempo não sentia: paz. Ele havia descoberto que perder tudo foi a única forma de aprender o valor do essencial. Que o orgulho pode derrubar, mas a humildade reconstrói. Que o amor verdadeiro pode nascer do mais simples gesto. E, acima de tudo, que o doce sabor da esperança é mais forte do que qualquer amargura do passado. O sol nascia devagar naquela manhã que parecia comum, mas dentro da mansão um silêncio diferente tomava conta. Era um silêncio de expectativa, de emoção contida, de corações pulsando em sintonia. Lucas acordara antes mesmo do amanhecer, sentado à beira da cama, com a velha camisa branca que o pai lhe dera quando ainda tinham perdido tudo. Olhava o espelho e lembrava de cada momento, de cada lágrima e de cada olhar de desprezo que haviam recebido quando ninguém acreditava neles. Aquele dia seria o primeiro em que ele falaria ao mundo. Marcos o observava da porta, o peito cheio de um orgulho que quase o fazia perder o ar. O filho que ele criará entre lágrimas e ruínas agora era um homem, e não apenas isso, era um símbolo. A entrevista nacional seria transmitida em cadeia de televisão, e ali Lucas contaria como a vida deles havia mudado com algo tão simples e poderoso quanto um gesto de bondade. O milionário respirou fundo, lembrando-se de cada pedaço do caminho que os trouxera até ali. Na cozinha, Clara preparava o café como se fosse o último. As mãos tremiam ao mexer o açúcar, não por medo, mas pela emoção que não conseguia conter. Desde aquele dia no jardim, quando o cheiro de doce se espalhara entre as risadas de Marcos e Lucas, ela sentia que fazia parte de algo maior. Ela não era apenas a empregada, era parte da família. E agora, enquanto via os dois prontos para enfrentar o mundo, sentia que o amor que os unia era o verdadeiro motivo de tudo ter dado certo. O carro preto os esperava diante da mansão. Quando as portas se abriram, dezenas de câmeras dispararam flashes que cortavam o ar frio da manhã. Jornalistas se acotovelavam, gritando perguntas. O público que antes zombava agora os recebia com aplausos e gritos de admiração. Marcos, com um leve sorriso, segurou a mão do filho. Lucas manteve o olhar firme. Já não era o garoto humilhado na escola, nem o filho do homem falido. Agora era um símbolo de fé, de superação e de amor. Subiram no palco do auditório central, onde a entrevista seria transmitida ao vivo. O apresentador os cumprimentou com reverência, e o silêncio se instalou quando Lucas começou a falar. Ele contou tudo. Falou da noite em que perderam a casa, das risadas de quem os vira dormindo no carro, das portas fechadas e dos rostos que viravam para o outro lado. Mas, principalmente, falou de Clara. Disse que quando tudo parecia perdido, ela aparecerá com uma cesta de doces e um sorriso. Um gesto pequeno, mas que significou o recomeço de uma vida. As pessoas nas arquibancadas choravam. O público em casa se emocionava.
Cada palavra de Lucas era como um sopro de esperança. Marcos, com os olhos marejados, via naquele discurso a confirmação de que as cicatrizes haviam se transformado em força. Quando o filho terminou de falar, o auditório explodiu em aplausos. Depois da entrevista, Lucas e Marcos foram levados para uma sala reservada. Lá, o diretor da emissora entrou sorrindo, dizendo que o país inteiro estava comovido. Havia convites para palestras, campanhas solidárias e parcerias. Mas Marcos recusou boa parte. Disse que o mais importante era usar aquela voz para inspirar, não para lucrar. Horas depois, já em casa, Clara esperava por eles com uma mesa farta de doces caseiros. Brigadeiros, cocadas, caramelos e bolos decoravam o centro da mesa. Marcos sorriu, lembrando-se do primeiro doce que ela lhes dera, e pegou um pequeno pedaço de cocada. Disse que o sabor era o mesmo de antes, mas agora havia algo diferente. Clara, curiosa, perguntou o que era. Ele respondeu que era o gosto da vitória temperada com gratidão. Enquanto comiam e riam, o telefone tocou. Era o prefeito da cidade, anunciando que um novo projeto social seria criado com o nome Doce Esperança, inspirado na história deles. Seria um centro de apoio para famílias em situação de rua, oferecendo abrigo, alimento e oportunidades. Marcos se levantou, emocionado, e olhou para Clara e Lucas. Disse que aquele era o verdadeiro legado que deixariam para o mundo. À noite, a cidade inteira falava deles. As redes sociais explodiam com mensagens de carinho. Pessoas simples, milionários, jovens e idosos compartilhavam a história, dizendo que nunca mais subestimariam a força de um gesto de bondade. Nas ruas, docerias começaram a vender produtos com o nome Os Doces da Empregada, e parte da renda era revertida para o novo projeto. Na varanda, Marcos ficou sozinho por um momento, observando o céu estrelado. Sentia o vento tocar o rosto como se fosse o passado se despedindo. Clara apareceu em silêncio, trazendo uma xícara de café. Ficaram lado a lado, sem precisar dizer nada. Ela quebrou o silêncio perguntando se ele ainda sentia medo de perder tudo de novo. Ele respondeu que sim, mas que agora sabia que mesmo sem dinheiro, nunca mais seria pobre, porque tinha o que o dinheiro jamais compraria: amor verdadeiro, amizade e propósito. Clara sorriu. Disse que desde o dia em que ofereceu os doces, algo dentro dela dizia que aquele homem ainda teria uma segunda chance. E que, talvez, Deus tivesse usado a simplicidade dela para lembrar a um milionário o que realmente importava. Marcos segurou a mão dela e disse que, naquele dia, quem foi salvo não foi ele, mas ela quem salvou todos. Lucas apareceu logo depois, com um sorriso cansado, mas cheio de luz. Disse que receberá milhares de mensagens de jovens que queriam seguir o exemplo deles, criando projetos sociais e ajudando quem precisa. Contou que uma menina havia escrito dizendo que, após assistir à entrevista, decidiu vender doces na porta da escola para ajudar uma vizinha idosa. Marcos se emocionou. Disse que era assim que o mundo mudava, um gesto de cada vez. O relógio marcou meia-noite quando o trio se reuniu novamente na cozinha. Riram, relembraram as noites difíceis e brindaram com chocolate quente. Clara, tímida, disse que talvez estivesse na hora de voltar para sua pequena cidade, pois já tinha feito sua parte. Marcos negou com firmeza, dizendo que ela agora fazia parte da família. Lucas apoiou o pai, dizendo que não existia nós sem ela. Clara chorou. Disse que nunca se sentirá tão acolhida, e que aquele lar lhe dera mais do que trabalho, lhe dera amor e pertencimento. Marcos a abraçou e disse que o futuro deles começava ali, naquela mesa simples, com cheiro de doce e risadas sinceras. O amanhecer chegou devagar. O sol iluminou o jardim onde tudo havia começado. O mesmo banco onde Clara entregará a cesta estava lá, agora cercado de flores. Lucas colocou uma plaquinha de madeira no chão, escrita à mão: aqui nasceu uma nova vida. Marcos observou e sentiu o coração aquecer. O vento soprou, levando o aroma dos doces recém-feitos. Lá fora, uma nova fila de pessoas se formava diante dos portões da mansão, não para pedir ajuda, mas para oferecer doações. A história deles havia transformado a cidade. Todos queriam ser parte daquele milagre chamado bondade. E enquanto os risos ecoavam pelo jardim, Marcos olhou para o céu e agradeceu. Entendeu que, por mais que a vida o tivesse derrubado, foi o amor, disfarçado em um simples doce, que o levantou de novo. O sol nasceu com uma luz dourada que parecia diferente naquela manhã. Era o grande dia.
A mansão de Marcos estava decorada de forma simples, mas encantadora. Flores brancas e amarelas enfeitavam cada canto, e o aroma dos doces preparados por Clara se misturava ao perfume das flores do jardim. O evento Doce Esperança seria inaugurado oficialmente, um sonho que nasceu da dor, da queda e da força de recomeçar. Marcos caminhava pelos corredores, observando o movimento das pessoas que entravam e saíam, ajustando mesas, montando palco, organizando caixas de doações. Ele parava às vezes e se lembrava do dia em que tudo havia desmoronado. Parecia outra vida. Era como se o homem que perderá tudo tivesse ficado no passado e agora ele fosse apenas um sobrevivente da própria história, um homem novo, moldado pelo amor e pela humildade. Clara estava na cozinha, com o avental branco e as mãos cobertas de açúcar. Trabalhava com um sorriso leve e os olhos marejados. Ao seu redor, jovens voluntários a ajudavam a empacotar centenas de doces. Cada pacotinho levava uma etiqueta simples com uma frase escrita por Lucas: "Um gesto doce pode mudar uma vida." Lucas, por sua vez, estava no jardim. Conversava com um grupo de crianças que haviam sido acolhidas pelo projeto. Contava a elas, de forma alegre, a própria história, sem esconder as partes difíceis, mas sempre com uma lição ao final. Dizia que a força não estava no dinheiro, nem nas posses, mas na esperança e na bondade. As crianças ouviam atentamente, algumas segurando pirulitos coloridos, outras comendo brigadeiros que Clara havia feito com carinho. Às 10 da manhã, os portões se abriram e uma multidão entrou. Havia gente de todos os lugares, pessoas que haviam acompanhado a história deles e queriam fazer parte daquele novo começo. Câmeras, jornalistas, amigos e desconhecidos se misturavam. No centro do jardim, um palco simples estava montado. No fundo, um grande painel trazia o nome Doce Esperança, transformando vidas com amor. Quando Marcos subiu ao palco, o público se levantou em aplausos. Ele respirou fundo, olhou para Clara e Lucas, que estavam na primeira fila, e começou a falar. Contou que há pouco tempo ele e o filho haviam sido motivo de riso e humilhação. Contou que perderam tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que naquele mesmo momento ganharam algo que o dinheiro jamais poderia dar. A compaixão de uma mulher simples, com o coração mais puro que ele já conhecera. Clara baixou a cabeça, emocionada. As pessoas aplaudiam cada palavra. Marcos continuou dizendo que, se o mundo zombou dele quando caiu, agora ele se levantava para provar que o amor vence tudo. Disse que aquele projeto era dedicado a todos os que foram julgados, esquecidos e feridos, mas que nunca deixaram de acreditar. E dedicou aquele dia, com a voz embargada, à mulher que lhes ofereceu doces quando o mundo lhes tirou tudo. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Subiu ao palco sob aplausos e abraçou Marcos e Lucas. O público se levantou e aplaudiu de pé. Aquilo não era mais um evento, era uma celebração da vida. Depois dos discursos, começaram as atividades. Crianças brincavam no gramado, idosos assistidos pelo projeto contavam suas histórias, e centenas de pessoas faziam fila para provar os doces de Clara. Cada sabor trazia uma lembrança, uma emoção. O cheiro de açúcar, caramelo e chocolate pairava no ar como um abraço. Em um canto, um jornalista se aproximou de Clara, pedindo para entrevistá-la. Perguntou o que ela sentia ao ver tudo aquilo. Ela sorriu e respondeu que não se sentia heroína, apenas uma mulher que acreditava que o bem volta para quem o pratica. Disse que nunca imaginou que um simples doce pudesse mudar uma vida, mas que agora entendia que cada gesto sincero tem um poder que a gente não vê, só sente. Enquanto ela falava, Marcos observava de longe. Ele sentia um amor profundo, diferente de tudo que já experimentara. Não era apenas gratidão, era algo maior. Era certeza de que ela havia se tornado o coração de sua casa, o elo que unia tudo que ele e Lucas haviam reconstruído. Quando o evento terminou, o sol começava a se pôr. As pessoas iam embora, deixando para trás um rastro de alegria. A mansão estava novamente silenciosa, mas era um silêncio bonito, cheio de significado. Marcos, Clara e Lucas sentaram-se à mesa da cozinha, exaustos, mas felizes. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Disse que aquele dia tinha sido o mais bonito da vida dele, e que finalmente sentia que estavam em paz. Contou que sonhava em expandir o projeto para outras cidades e que queria estudar para se tornar assistente social. Marcos sorriu e disse que o filho não precisava se preocupar com o futuro, porque ele já estava trilhando o caminho certo. Clara levantou-se, foi até o armário e pegou um pote de vidro.
Dentro dele havia um doce especial, o mesmo que ela havia dado a Marcos no dia em que o encontrou pela primeira vez. Ela colocou o doce sobre a mesa e disse que aquele era o símbolo do começo de tudo. Marcos olhou para o doce e lembrou do homem destruído que ele fora, sentado no meio da rua, sem esperança. Depois olhou para Clara, e sem dizer nada, segurou a mão dela. O toque foi suave, mas cheio de sentimento. Clara olhou nos olhos dele e viu o mesmo brilho que via nas histórias de amor antigas que lia nas revistas que a vizinha lhe emprestava. Marcos, emocionado, disse que às vezes a vida leva tudo embora para que a gente aprenda o valor do que é simples. Disse que, se antes ele achava que riqueza era o que se podia guardar num cofre, agora sabia que a verdadeira riqueza era o que se guardava no coração. Clara chorou. Lucas, sorrindo, se levantou e abraçou os dois. Disse que aquela era a família que ele sempre quis ter. Mais tarde, quando Clara e Lucas já dormiam, Marcos foi até o jardim. O vento balançava as flores e o ar trazia o cheiro de açúcar e flores. Ele caminhou até o banco onde tudo começou. No chão, a plaquinha com a frase "Aqui nasceu uma nova vida" ainda estava lá, agora com uma vela acesa ao lado. Ele se sentou e fechou os olhos. Agradeceu em silêncio. Agradeceu a Deus, a vida, a dor e a bondade. Agradeceu a Clara por ter acreditado nele quando ninguém mais acreditava. De repente, ouviu passos. Clara vinha se aproximando, com uma manta sobre os ombros. Sentou-se ao lado dele, sem dizer nada. O silêncio deles era confortável, cheio de lembranças e promessas não ditas. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e por um momento o tempo pareceu parar. Marcos olhou para o céu e disse que finalmente entendia o sentido da vida. Disse que perder tudo havia sido um presente disfarçado, porque só assim pôde encontrar o que realmente importava. Clara respondeu com a voz baixa que o destino às vezes derruba a gente, mas é apenas para mostrar quem estará lá para nos levantar. A lua brilhava forte, refletindo no lago do jardim. A água parecia um espelho, e ali estavam refletidos 3 rostos, o de um pai, o de um filho e o de uma mulher que trouxe a doçura de volta às suas vidas. Nos dias seguintes, o projeto cresceu. O nome Doce Esperança se espalhou pelo país. Crianças foram alimentadas, famílias receberam abrigo, e o exemplo deles inspirou muitos outros milionários a fazerem o mesmo. As pessoas aprenderam que o verdadeiro sucesso não está em ser admirado, mas em ser útil, e que a maior riqueza é aquela que se divide. Anos depois, já mais velho, Marcos escrevia suas memórias. No último capítulo de seu livro, ele deixaria uma frase que se tornaria inesquecível: "A vida me tirou tudo para me ensinar que o doce da vitória só tem sabor quando é dividido." E, ao terminar de escrever, levantou-se, foi até a cozinha e viu Clara preparando doces com o mesmo sorriso de sempre. Lucas, agora adulto, ajudava as crianças no jardim. Marcos sorriu. Sabia que aquele era o verdadeiro final feliz. Porque o amor, quando é sincero, não precisa de luxo. Ele se basta no gesto, no olhar e no sabor simples de um doce que mudou tudo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve acaso nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.